Amado e amada de Deus, com alegria nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 3 de agosto, terça-feira, vamos juntos meditar essa palavra que tem muito a nos ensinar. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, é tão bom a gente conhecer todas essas histórias, né, e todos esses momentos, né, de graça, né, que aconteceu ali no meio dos discípulos e também no Antigo Testamento. Né? Nós estamos ali nessa leitura do livro de Números, que vem nos apresentar então esse momento em que Maria e Arão criticaram Moisés. Olha, Moisés não é o único que tem contato com Deus, né? Eles começaram a diminuir Moisés, né? Como se Moisés não fosse ninguém. E é muito interessante porque muitas pessoas, às vezes, elas têm essa tendência, querem denegrir, né? Denegrir aqueles que estão a serviço de Deus. E ali agem com a língua felina, né? Eu falo que nós podemos com a nossa boca fazer o bem ou fazer o mal, né? E que pena que muitas vezes a nossa língua está ali afiada para o mal, né? Para criticar, para denegrir, para humilhar, para desvalorizar. Olha tudo que Moisés havia feito. E mesmo assim Maria e Arão vão lá e, né? Moisés não é ninguém. Vocês estão ouvindo a Moisés, a gente não tem que ouvir Moisés, não. Deixa Moisés para lá, né? Mais ou menos isso que a Maria estava falando. E aí Deus, né, chama os 3 na tenda. E ali Deus vai falar para Maria: olha, né, não quero que humilhes o meu servo. Né? Você não tem o direito de humilhar. E eu fico pensando quantas e quantas vezes, né, aqueles que trabalham para Deus são humilhados. Não tem o valor. Fazem, mas a comunidade não reconhece. Eu vejo que a palavra de hoje é um convite para nós, né, para a comunidade valorizar os seus pastores, né, valorizar aqueles que estão ali a serviço, né? Então é muito importante essa passagem de hoje. E aí o que acontece? Né? Maria fica coberta de lepra. Né? Então, assim como castigo, Maria fica coberta de lepra. E aí é interessante que Moisés, naquele momento, clama pela cura de Maria.
sabe? A beleza de conseguirmos enxergar qual deve ser a nossa reação frente ao mal que nos é feito. Talvez, se fosse qualquer outra pessoa, diria, bem feito, ela mereceu, né? Agora morra de lepra, olha o que você estava fazendo. Mas Moisés faz o contrário. Ele fala, Senhor, né? Dê a ela a cura, né? Mostrando que a gente não retribui o ódio com ódio. Né? E aí entra, né, o salmo responsorial, o salmo penitencial. Misericórdia ao Senhor porque pecamos. Essa realidade onde nós temos que pedir a Deus misericórdia dos nossos pecados, dos nossos erros, né? Reconhecer sempre a nossa culpa. Né? Quando nós olhamos essa palavra, não temos que atirar pedras em Maria, não. Nós temos que olhar quantas vezes a nossa língua foi como a de Maria. Lembrando que aqui é essa Maria do Antigo Testamento, né? A Maria, mãe de Jesus, tá bom? A Maria e a Arão. Quantas vezes a nossa língua foi felina também, destruindo o outro, talvez por inveja, talvez por ciúmes, né? Quando nós olhamos o Evangelho de hoje, eu falo, não vou poder falar tudo, né? Eu acho que quando cai no domingo ou na homilia da missa, o padre destrincha isso passo a passo. Aqui nós não temos como, porque é bem pouquinho tempo. Mas esse momento, então, os discípulos eles vão para o mar, porque Jesus os envia, mas Jesus vai orar, né? Ou seja, Jesus ele vai se abastecer de Deus. E a oração é isso, né? É eu poder me abastecer a cada dia. Só consegue fazer obras, né, em Deus, para Deus, naquilo que Deus pede, aquele que se abastece em Deus. Se você não se abastecer, você não vai poder agir em nome de Deus. Mas ali os discípulos passam ali por uma tempestade, o mar é agitado, tal, né? Muitas ondas. E aí o que acontece? Jesus vai ao encontro deles no meio da noite andando sobre as águas. Imagina o susto, né? E ali eles falaram, né? É um fantasma. E Jesus vai dizer, né? Sou eu. Não tenhais medo. É interessante porque muitas vezes nas nossas tempestades não conseguimos enxergar Jesus vindo ao nosso encontro. Nas nossas tempestades corremos o risco de não enxergar Jesus ao nosso lado. E é interessante porque Pedro fala, Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro. Deixa eu ir até você. E Jesus fala, vem. Pedro desce da barca e começa a andar sobre as águas, né? Mas aqui como que nós precisamos entender? Na tradução correta, quando Pedro viu o vento, e aí que eu quero só dar uma pausa. Por quê? Porque na nossa tradução da Sagrada Escritura não colocou quando Pedro viu o vento, mas quando Pedro sentiu, porque o vento a gente não vê. Então, quando Pedro sentiu. Mas qual que uma linha teológica de estudo dessa pequena parte? Né? E essa linha de estudo coloca que, de fato, é quando Pedro viu o vento. Por quê? Quando Pedro deixa de olhar para os olhos de Jesus e passa a olhar para o problema. Pedro começa a afundar. Mostrando para nós que na nossa tribulação nós não podemos desviar os olhos de Deus. Porque se eu ficar olhando mais para o meu problema, eu vou afundar. E aí a gente entra naquele ditado, né? Não fale para Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Pedro começa a afundar e ali ele grita, Senhor, salva-me. E ali tem um ensinamento muito importante, porque quando nós estamos afundando, nós temos que clamar e gritar a Deus, né? Me salva, Senhor. Né? Jesus já estende a mão, segura Pedro e diz, homem fraco na fé, por que duvidastes? Quantas vezes a dúvida ainda faz parte da nossa vida? Quantas vezes estamos ali passando por tribulação, clamamos a Deus, mas logo que terminamos a oração vem a dúvida, mas
Deus não pode fazer nada, né? Não tem jeito mais, acabou. Então você não está acreditando, você está duvidando. É essa dúvida que a palavra de hoje está falando para você. Clame, mas clame acreditando. Dê os passos nas suas tribulações, nesse mar tempestuoso. Dê os passos acreditando que você vai passar, porque é Jesus que te chama. Vem! Jesus está te chamando, vem! Vai ao encontro dele acreditando que você também pode. Por quê? Porque você é um homem de fé, porque você é uma mulher de fé. E ali então, quando ele entra na barca, né, todos começam a olhar verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Né? E ali, né, Jesus toca quando desce na região ali de Genezaré, né, acontecem muitas curas, levaram a ele todos os doentes e todos os que tocavam ficaram curados, né, mostrando sim o poder de Jesus. Mas que a gente possa olhar então para essa palavra que tem muito a nos ensinar hoje. O padre fez um resuminho aqui. Então vamos rezar, né? Pedindo a Deus a graça de não murmurarmos, de olharmos aquilo que temos e nos satisfazermos com isso, e de nas tempestades da vida não desviar o nosso olhar de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.